dentro dessa proposta, né, desse debate amplo que a gente está gerando aqui no nosso simpósio, eu vou defender justamente o ponto de vista, né, um ponto de vista não materialista da natureza humana. Muitas vezes é apresentado, né, pela mídia, muitas vezes, e tem por muitos instrumentos de divulgação científica, como se fosse um fato estabelecido de que a mente é apenas um produto da atividade cerebral. É claro, nós vamos discutir isso aqui, como temos discutido, isso, sem dúvida, é uma hipótese viável e plausível, mas está longe de ser a única. Mas é que só dar alguns exemplos, né? Ali, quem está no comando, né, do Gazzaniga mostrando que não tem livre-arbítrio, a Veja ali falando como mostra a origem biológica do pensamento das emoções. Esse aqui foi uma foto que eu tirei no início do ano, agora, no Museu de História Natural de Nova York, mostrando o cérebro humano, mostrando, na realidade, que ele cria toda a característica da natureza humana. Ou lá em cima, uma outra matéria de revista super interessante, eis o que você é. Está lá o cérebro, né? E aí vai, quer dizer, esse monte de visões que são apresentadas como se fosse o último avanço científico, como se fosse um fato científico completamente estabelecido. Bom, basicamente, ela se baseia primeiro num pressuposto de que o naturalismo é igual ao fisicalismo. Quer dizer, a ciência implica no naturalismo, né, e não numa coisa sobrenatural. E naturalismo, natureza, significa exatamente tudo o que é matéria. E que isso seria um fato científico, seria necessário para a ciência acreditar que tudo que existe é apenas matéria e que é o único caminho racional e contra a superstição. Essa é uma ideia muitas vezes disseminada. Se você falar algum componente não material do ser humano, você estaria necessariamente falando de superstição, falando de irracionalidade, etc. E haveria algumas provas contundentes de que o cérebro gera a mente. Uma delas são vários estudos de neuroimagem, como já foram mostrados aqui antes, de que, quando eu estou pensando nos meus filhos, eu tenho uma área do meu cérebro que está ativada X. Quando eu estou sentindo raiva por alguma coisa, outras áreas cerebrais. Estão demonstrando que essas sensações, sentimentos, pensamentos, nada mais são do que essas ativações cerebrais. E também os efeitos chamados bottom-up, ou seja, as alterações do cérebro gerando alterações mentais, como, por exemplo, uma lesão cerebral no Alzheimer, por exemplo, causando alterações de personalidade, de memória, etc. Ou também estimulação cerebral. Eu estimulo certas áreas do cérebro e aí eu geraria, com esses estímulos, algumas vivências mentais. Até no caso de experiências espirituais, alguns propõem que, se eu estimular certas áreas do cérebro, eu vou gerar uma certa vivência parecida com uma vivência espiritual. Isso mostra que a vivência nada mais é do que uma vivência no cérebro, não existiria nada além do cérebro. E muitos afirmam, embora aqui ninguém afirmou isso, porque as pessoas têm um melhor nível de discussão, é que isso é aceito por toda pessoa bem instruída. Inclusive, o Saulo comentou antes, a gente fez um artigo recente sobre grandes revistas de psiquiatria, como discutem a questão mente-cérebro, e vários autores de alto nível comentaram isso. Qualquer pessoa mediamente instruída sabe que o materialismo é verdade, ponto. E que, em breve, vai se explicar toda a natureza humana desta forma. Então, esses, basicamente, são alguns dos pressupostos que estão por trás de boa parte do que se aceita do materialismo. Bom, a primeira questão é que questionar a ideia de que naturalismo é igual ao fisicalismo, na realidade. Na realidade, dizer que todo o universo, toda a natureza de tudo que existe, de que tudo que existe é a matéria como nós conhecemos, ou é a matéria antes de forças, partículas materiais ou forças físicas, isso, como o próprio Oswaldo comentou, é um ato um pressuposto metafísico, é um ato de fé, ou seja, eu acredito que tudo tem que ser explicado a partir disso. Mas isso não é um dado científico, é um pressuposto legítimo, mas é um pressuposto. Mas é um pressuposto não essencial à ciência, não decorre das evidências científicas, e esse cientificismo materialista, que alguns colocam desta forma, no sentido de querer, a partir de uma certa
visão de mundo que se torna, muitas vezes, uma ideologia e se quer impor, muitas vezes, de modo dogmático sobre as pessoas. Por quê? Primeiro, as grandes descobertas científicas que nós temos hoje em dia não dependem em nada desse pressuposto, de que tudo na natureza é estritamente físico e material. Na realidade, as grandes descobertas que deram origem à Revolução Científica, desde Galileu, Kepler, Newton, e vai seguir em frente, nenhum deles, por exemplo, aceitava que o naturalismo é igual ao fisicalismo, que toda a natureza se resume exclusivamente na matéria. E existe um receio do obscurantismo, né? Que se eu tiver alguma coisa que vai além da matéria, eu vou ter um obscurantismo e um retrocesso. Um outro aspecto importante é a ideia de nós termos uma humildade intelectual. Nós não conhecemos todos os componentes do universo. Acho que essa é uma questão fundamental. Mesmo o componente material, descobriu-se recentemente a matéria escura. Parece que a maior parte da matéria do universo a gente não conhecia até pouco tempo atrás. Então, ou seja, nós temos o ideal, né, numa busca do conhecimento é a humildade intelectual, né? Nós não sabemos efetivamente tudo que o universo é feito ou não. Então, se eu assumo a posição que necessariamente é assim que é a explicação, eu estou fechando o campo explicativo e o campo de exploração. O que eu defendo, e com muitos outros autores também, é um naturalismo expandido. Então, nós não estamos falando de sobrenatural, estamos falando do natural, mas um naturalismo expandido, em que nessa natureza, como elementos básicos, nós temos a matéria e temos também um outro elemento, que seria a consciência, a mente. A mente e a consciência seriam um outro elemento irredutível, básico da natureza. Essa é uma proposta também. E isso, por exemplo, Thomas Nagel, que é um filósofo que publicou recentemente um livro muito interessante chamado Mind and Cosmos, ele diz o seguinte: talvez a ordem natural não é exclusivamente física. A minha convicção que me guia é que a mente é um aspecto básico da natureza. Existe um suporte independente para o passo de uma concepção alargada de realidade. Ou seja, talvez precisamos alargar nossa concepção de natureza e de realidade para englobar efetivamente a mente. Tanto é que muitos materialistas, como já foi discutido, não conseguem englobar a consciência e a mente nos seus projetos e aí simplesmente ignoram a mente, como se a mente não existisse. E a outra questão, né, a ideia de que qualquer pessoa bem instruída acredita necessariamente numa visão materialista. Bom, o que, obviamente, não é verdade, é uma longa tradição de filósofos e cientistas não reducionistas, né, desde a Grécia Antiga, Pitágoras, Sócrates, Platão, Aristóteles, até já mais na parte do Renascimento e Iluminismo, Francis Bacon, Descartes, Kant, mais século XIX, William James, Peirce, Myers, Bergson e Schiller, e neurocientistas como Wilbur Penfield, John Eccles, Mário Beauregard, filósofos mais recentes, Karl Popper, David Chalmers, Thomas Nagel, todos eles questionam essa visão estritamente materialista da natureza. E como o professor Homero já apresentou previamente, no Congresso Brasileiro de Psiquiatria, nós perguntamos aos psiquiatras presentes, de 600 psiquiatras, você acha que a mente é produtividade cerebral? Metade achava que sim, metade achava que não. E você acha que é um universo composto apenas de matéria, partículas e forças físicas? 70% achou que não. Então, obviamente, não é legítimo, não é intelectualmente honesto dizer que só pessoas inteligentes, naturalmente, defendem a visão materialista, e quem não defende a visão materialista tem algum problema no conhecimento científico, alguma coisa que o valha. Bom, e, em breve, né, a ideia de que, em breve, vai se explicar toda a natureza humana a partir da matéria, né? Quer dizer, toda a consciência, como ela surge, tudo isso vai ser explicado com muita facilidade, mas daqui a pouco. Como o professor Saulo já comentou, isso já existe desde, pelo menos, o século XVIII. Desde 1700 e pouco, já se dizia, né, fazia várias metáforas, né, de assim como o rim produz a urina, o cérebro produz a mente, mas que daqui a pouco a gente vai mostrar como isso acontece. E como Karl Popper chama, isso é o materialismo promissório, né? Você promete mais para frente que vai ser pago. É até legítimo que as pessoas assumam essa promissória, mas é importante saber que é uma promissória,
e uma promissória que não é paga há pelo menos 300 anos. Mas é legítimo se você quiser segurar essa promissória. E o Popper comenta, dentro dessa parte do mandato promissório, ele fala o seguinte, né? Se faz essa profecia, nenhuma tentativa é feita para basear nos principais estudos recentes do cérebro a opinião de pesquisadores, como Penfield, que começaram como teoristas da identidade, mas que terminaram como dualistas, é ignorado. Nenhuma tentativa é feita para resolver as dificuldades do materialismo. Nenhuma alternativa é mesmo considerada. Muitas vezes, nos debates acadêmicos, é justamente isso que acontece. Nem se discute uma outra possibilidade. Em relação às provas contundentes, que muitas vezes são citadas exaustivamente, de que o cérebro produz a mente, um deles é o correlato neural, né? Ou seja, eu estou pensando em algo e meu cérebro está ativado naquela área. Bom, princípio básico de ciência, nós sabemos que correlação não significa causação. O que nós encontramos são concomitâncias psicofisiológicas, ou seja, o que eu sei é que aquela minha área cerebral está relacionada com aquela atividade mental. Agora, dizer que ela é a causa última daquela atividade mental é uma questão muito diferente e que nenhum exame de neuroimagem é capaz de mostrar. Estou extrapolando os resultados. Lesão cerebral. Da mesma forma, quando eu leso uma região no meu cérebro, e quando eu leso essa região, e aí com isso eu tenho uma alteração no funcionamento mental, eu mostro, sim, que aquela área cerebral está relacionada com aquela função, mas não necessariamente que ali é a causa última daquela função. E a estimulação cerebral ou medicamentos, idem. Quer dizer, se eu estimular algumas áreas da minha região occipital, que é a região ligada à visão, eu posso ter visões de luzes. Isso não quer dizer que não possa existir luzes no mundo real, que as luzes que eu vejo são apenas ativação do meu lobo occipital, que não existe nenhuma luz no mundo real. Se eu estimular o meu lobo occipital e surgirem luzes, eu vou apenas perceber que aquela região occipital é responsável pela mediação da percepção da luz, mas não que é a causa última da percepção da luz. A analogia, como também o Mário Beauregard já fez, é com o aparelho de TV. Quando a gente era criança, a gente via um aparelho de TV e eu achava que o Visconde Sabugosa morava lá dentro, que a Emília morava lá dentro, porque quando eu ligava a televisão eles apareciam, quando eu desligava eles desapareciam. Então, naturalmente, eles moravam ali dentro. Quando a gente cresce, a gente aprende que não é bem assim. A gente aprende que o programa de TV ele é feito num outro lugar, através de ondas eletromagnéticas, chega na TV, a TV é um transdutor que transforma aquilo em imagem e som para que eu possa ver. Por outro lado, se eu lesar... e se eu fizer testes, se eu ver a ativação em alguns circuitos da TV, vai ter correlação muito boa com a imagem que eu estou vendo. Mas não quer dizer que esse circuito é a causa última da imagem, que é o programa que está sendo emitido. Do mesmo modo, se eu começar a arrancar pedaços da minha televisão, eu vou afetar a qualidade da minha imagem e do meu som. Mas isso não quer dizer que aqueles pedaços que eu arranquei que são a geração última daquele programa. E, do mesmo modo, a estimulação. Se eu estimular alguns circuitos na minha TV, eu vou ter imagens e vou ter sons. Mas não quer dizer que é dali que vem os programas que eu estou assistindo, que ali está vendo o Sítio Pica-Pau Amarelo. Então, ou seja, do mesmo modo que o aparelho de TV é um instrumento de manifestação daquele programa que vem, o cérebro pode ser um instrumento de manifestação da consciência. Então, o que eu quero dizer é que essas evidências, consideradas muitas vezes cabais da atividade da mente como produto do cérebro, na realidade, podem ser explicados tanto pela hipótese materialista quanto pela hipótese não materialista. Ou seja, elas não ajudam empurrando para um lado ou para o outro a discussão. Bom, já foi discutido aqui exaustivamente as duas principais posições, para ganhar tempo. Só lembrando, a posição dualista, que são coisas distintas, e o cérebro seria um filtro, teria uma função transmissiva ou permissiva, um órgão que limitaria e determinaria, de certa forma, a manifestação da consciência. O nosso cérebro já limita a percepção da matéria de modo muito claro. As ondas eletromagnéticas, a gente não vê o ultravioleta, não vê o infravermelho, a gente não vê uma série de ondas,
Ondas sonoras, a gente só percebe num certo nível. Uma série de coisas que acontecem no universo, a gente não consegue perceber, porque o nosso cérebro não foi aparelhado para perceber isso. Ele filtra a realidade para que nós possamos manifestar. E a teoria aqui também é que o cérebro também filtraria a manifestação da mente, permitindo que ela se manifeste sob certas condições. Então, no modelo não reducionista da mente, nós defendemos a ideia de um naturalismo expandido, ou seja, essa natureza seria a mente mais a matéria. Não haveria, então, o sobrenatural, como já foi comentado antes. A mente seria um elemento irredutível da natureza do universo. E aqui eu estou propondo, né, entre aspas, um dualismo pragmático, mas com uma neutralidade ontológica sobre a substância última. Estou propondo um dualismo no sentido de dizer que a mente é algo independente do cérebro, mas que se relaciona intimamente com ele, mas sendo coisas diferentes. Mas se, em última análise, na última instância, um elemento último semelhante produz os dois, nós não vamos entrar, porque isso é metafísica demais, difícil de definir. Mas, de qualquer forma, o fato é que a defesa é de que a mente ela seria um outro elemento fundamental da natureza. Ela estaria intimamente ligada ao cérebro, que é um instrumento de manifestação, com essa função permissiva ou transmissiva. Várias metáforas para o cérebro foram utilizadas pelos utilizadores dessa tradição. Por exemplo, por William James, por Peirce, por Frederick Myers, etc. O cérebro seria um filtro, uma válvula redutora, ou um prisma em que a luz chega e ela se modifica, um receptor de TV. E, de acordo com essa percepção, o cérebro ele filtra a realidade material, como já falei, mas também filtra a realidade espiritual. Muitas vezes ele dificulta a percepção dessa outra dimensão mental, espiritual da própria natureza. Mas haveria algumas condições que facilitariam, que diminuiriam esse poder de filtro do cérebro, permitindo que a manifestação dessa dimensão mental e espiritual se manifestasse melhor. Como, por exemplo, os estados de relaxamento, os estados de meditação, que facilitariam muitas vezes esse tipo de vivência. Não é à toa que isso ocorre nas múltiplas tradições. E aí depende de que explicação que você vai dar para isso. O materialista vai tender a dizer que esses estados de meditação ou de silêncio vão gerar alucinações. Os não materialistas vão dizer que esses estados de meditação, de relaxamento ou de isolamento sensorial vão gerar uma percepção mais ampliada. E alguns dos problemas principais em relação ao materialismo, não só a questão mais promissório, né, de que há séculos ele propõe uma explicação que não consegue entregar, esse problema já foi comentado do qualia, né, o hard problem, ou seja, como que eu explico a vivência subjetiva que cada um de nós tem. A vivência de alegria, a vivência de tristeza, a vivência do vermelho, a vivência do azul. Como que eu explico essa vivência a partir, simplesmente, de uma atividade neuronal eletroquímica? Esse é um grande abismo explicativo. Pode passar? A própria memória. Tem sido extremamente investigada a memória. Até hoje não se consegue identificar quais são os traços reais da memória. Quer dizer, aonde fica guardada a minha memória? Aonde que fica aquilo que eu vivenciei? Não se encontrou no cérebro nenhum lugar onde estão guardadas as memórias. Nós sabemos que tem lugares relacionados à função da memória. Mas aonde está isso? Isso tem que estar guardado de alguma forma em algum lugar. Nós estamos muito longe de qualquer coisa nesse sentido. Isso fica ainda mais difícil de explicar, vou falar um pouquinho mais para frente, nos casos de memória, quando o cérebro não está funcionando, na experiência de quase-morte, por exemplo, ou mesmo nos casos sugestivos de reencarnação, que eu vou falar. Outros casos também, outros problemas importantes do materialismo, um deles é a negação da própria consciência da primeira pessoa, né? A consciência é um problema tão grande para o materialismo que boa parte dos materialistas negam a consciência. Negam a vontade, a intenção. É engraçado, as pessoas escrevem um livro de 400 páginas para dizer que não existe vontade, intenção para fazer as coisas. Quer dizer, é um negócio bastante bizarro, muitas vezes. Mas é verdade. Então, a ideia, quer dizer, negar a consciência, né? Quer dizer, negar que existe a consciência, a sensação de eu, isso que sente, que vê, que fala, que não tem. O que se vê, sente e fala é simplesmente esse corpo mexendo. Assim, o que eu estou falando aqui
é simplesmente isso. Quando eu estou com dor, quando eu fico assim, a dor é só fazer assim, não tem a sensação de dor interna. Como é que você pode defender um negócio desse? Sinceramente, eu acho bastante difícil. E os efeitos top-down também, como o próprio Mário já colocou, o efeito da mente sobre o cérebro. A psicoterapia, por exemplo, uma atitude simplesmente psíquica, né? Ação psíquica, verbal, modificando o funcionamento cerebral. O efeito placebo, como já foi colocado, a pessoa imagina, ela está tomando um remédio e aumenta a produção de dopamina no seu cérebro. O que fica muito claro, tudo isso muito mais fácil de explicar numa visão de que a mente ela existe, tem uma função causal e ela interfere no cérebro nesse funcionamento. Pode passar? Eu gosto muito dessa charge. O professor está mostrando aqui o neurônio, mágica, consciência. O aluno pergunta, professor, eu posso ver de novo esse truque de novo? Né? Quer dizer, como que faz esse... E esse truque aí, na realidade, é o grande desafio, né, dos materialistas. E dentro disso, como já coloquei antes, ou seja, sobre aquelas alterações, aquelas questões da correlação das atividades cerebrais e atividades mentais, a lesão cerebral, todas aquelas grandes evidências do materialismo são também explicáveis por uma visão dualista, não materialista da mente. Por outro lado, como William James dizia, há uma vantagem nessa teoria da transmissão, que o cérebro seria apenas um filtro, um transmissor da mente. Porque, além disso, há uma ampla gama de experiências que são dificilmente explicadas pela teoria da produção. Estes fenômenos obscuros e excepcionais, relatados em todos os tempos ao longo da história humana. Conversões religiosas, curas instantâneas, premonições, aparições no período da morte, visões ou impressões clarividentes e ampla gama de capacidades mediúnicas. Experiências bastante paradoxais e sem sentido, na teoria da produção. Produção, que o cérebro produz a mente. Se encaixam muito naturalmente na outra teoria. Precisamos apenas supor a continuidade da nossa consciência. Aquilo como Oswaldo comentou, quer dizer, para o materialista, isso não pode existir. Então, se não pode existir, eu não posso nem olhar. E é muitas vezes o que acontece. E o que o James defende, e eu concordo plenamente, é de que a vantagem dessa teoria é que ela explica o que os outros fenômenos, o que a teoria materialista explica, e, além do mais, ela dá conta de outros fenômenos que têm que ser necessariamente negados pela visão materialista. E essas experiências são, por exemplo, as experiências espirituais, como o James já comentou. E essas experiências que estão ligadas com estados anômalos da consciência. Estão na origem das crenças no espiritual. Isso é outro dado interessante. Muitas vezes se defende a ideia que a crença no espiritual é a busca de um desejo de entender algo além ou de não conseguir encarar a dureza da realidade como ela é. Então, para isso, eu desenvolvo alguma coisa para me confortar. Essa é uma das teorias, ok. Mas tem uma outra possibilidade, que essas experiências espirituais sempre ocorreram ao longo da história humana e trouxeram evidências que foram convincentes ao longo da história humana de que existe uma dimensão extrafísica na natureza humana. Essa é uma outra hipótese importante ser levada em consideração. E isso tem sido levado em consideração por várias pesquisas. E aqui, mostrando um pouco essa resistência, né, do materialista a mesmo... que muitas vezes se coloca como mente aberta, contra o dogmatismo, contra a intolerância, mas demonstra todo tipo de intolerância, todo tipo de dogmatismo contra as investigações das experiências espirituais. William James comenta, eu convidei 8 dos meus colegas cientistas várias vezes para vir à minha casa, na hora que eles quisessem, para estar com uma médium, para a qual as evidências já foram publicadas nos nossos proceedings. Tem sido das mais valorosas. Está falando da Leonore Piper. O James estudou Leonore Piper há quase 30 anos. Foi uma das médias mais estudadas do mundo e que produzia, segundo para a gente, todo mundo que estudou, evidências muito robustas de comunicação por meios não convencionais, pelo menos telepáticas. Embora isso significaria, no pior dos casos, gastar 1 hora do tempo deles, 5 deles declinaram completamente de vir ver. E eu falei, né, para um outro psicólogo, um amigo meu, ver sobre essa médium, mas ele falou que vai ser inútil
ver essa média? Porque é o seguinte, se ele obtivesse os resultados que eu relato, ele, sendo sugestionável, simplesmente acreditaria que ele alucinou. E este é um amigo meu que escreve ex-cátedra, que escreve como se fosse um grande conhecedor do assunto. Quer dizer, e esse tipo de postura é muito comum. É muito comum as pessoas negarem as evidências, os estudos, sem nunca, na realidade, terem realmente estudado a sério qualquer um dos estudos, das pesquisas em análise. E são pessoas que, de modo geral, defendem, ou dizem estar defendendo, o livre pensamento, o raciocínio científico e a racionalidade. Mas, felizmente, nem todo mundo usou essa atitude anticientífica, dogmática, né, de negar investigação para os fenômenos. Tá? Uma lista de pesquisadores que investigaram por muitas décadas sobre esse assunto. Então, em resumo, já foi comentado aqui, vou dar um exemplo de algumas evidências que apontam fortemente a consciência como algo extracerebral. Uma delas, as experiências de quase-morte. Duas coisas são muito importantes para a experiência de quase-morte em relação a mostrar que a consciência provavelmente tem uma origem não cerebral. Na parada cardíaca, como já foi colocado pelo Mário, em torno de 20, 30 segundos depois da parada cardíaca, o cérebro fica isoelétrico, sem atividade cortical. E nós sabemos, ou nós imaginamos, pelo conhecimento atual, que para a consciência, a mente, como nós conhecemos, estar funcionando no cérebro, precisaria de uma atividade bastante complexa cerebral. Na parada cardíaca, as pessoas referiram uma série de percepções da experiência de quase-morte e mais, percepções verídicas. Eles foram capazes de descrever coisas que aconteceram durante o processo de reanimação dela, coisas precisas, por exemplo, qual enfermeira tirou a dentadura do paciente e colocou a dentadura dentro de um carrinho de parada cardíaca. Coisas assim desse jeito. E o paciente estava em parada cardíaca, completamente inconsciente. E o paciente descrevendo a conversa que eles tiveram, o que mais que foi feito, etc. Estou citando esse caso, foi publicado na Lancet, uma das principais revistas médicas do mundo. Então, ou seja, esse tipo de descrição verídica coloca seriamente em questão que a consciência precisa necessariamente do cérebro e que a memória precisa necessariamente do cérebro. É claro que para depois ele vir e contar isso, ele precisa que o cérebro dele volte a funcionar. Se o cérebro dele não voltasse a funcionar bem, ele teria dificuldade de contar essas vivências. Mas a ideia é, a consciência pode estar funcionando fora, quando ele retorna à consciência corporal, ele precisa do cérebro estar funcionando bem, para ele conseguir se manifestar a partir desse instrumento que é o cérebro. Outros casos, né, são os casos sobre as chamadas experiências mediúnicas, em que, basicamente, o que se procura, né, é ver se há alguma evidência de que uma pessoa que já morreu, se aquela consciência, aquela mente, de alguma forma, pode estar ativa, pode estar consciente, pode estar funcionando de alguma forma. Há uma ampla histórico de pesquisas nisso também. A maioria das investigações de mediunidade dos casos não demonstram nada muito significativo, muito desafiador, mas há um número de estudos bastante bem documentados de evidências, de informações bastante confiáveis e que os médios não teriam como ter tido acesso a essas informações por vias convencionais. E mais, essa suposta personalidade comunicante muitas vezes mantém os traços de personalidade, mantém a caligrafia, mantém o estilo literário que a pessoa tinha quando viva. Então, mais uma outra ideia sugerindo que essa consciência pode, de alguma forma, continuar ativa. Pode passar? Pode passar. Aqui são 4 estudos recentes, estudos duplo cego, controlados, evitando aquelas coisas de sugestionabilidade, etc. E tal. Estudos todos cegos, controlados, tudo mais, investigando mediunidade. 2 estudos, esses 2 primeiros resultados negativos e esses 2 últimos resultados positivos. Nós publicamos recentemente um estudo mais detalhado sobre cartas psicografadas de Chico Xavier. Podemos depois, no debate, discutir isso com mais detalhes. E um outro também dado bastante desafiador, né, são as chamadas memórias de vida passada. Né? O principal pesquisador disso foi o Ian Stevenson, da Universidade da Virgínia, catalogou mais de 2.000 casos. São crianças com mais ou menos 2 anos de idade, sim, começam a falar de uma suposta vida passada. E nessa suposta vida passada, eles começam a falar em torno de 20 afirmações sobre a suposta vida passada. Muitas vezes se investiga, não se acha nada, mas há muitos casos, centenas de casos bem documentados, em que
as informações são muito precisas. Nomes de pessoas, de lugar, tipo de morte, etc., etc. E muitos desses casos são extremamente precisos. E essa criança, inclusive, tem, muitas vezes, até algum traço de personalidade compatível com a suposta personalidade anterior. E, muitas vezes, essas crianças têm sintomas de transtorno de estresse pós-traumático, que surgem após uma vivência traumática que elas nunca tiveram nesta vida, mas que é compatível com a morte traumática que elas teriam tido numa suposta vida passada, de acordo com as lembranças que ela refere e que foram verificadas através de investigações que eram pessoas que eles nunca tinham tido contato anterior. Isso tem sido também publicado em revistas também médicas de qualidade. A revista de Psiquiatria Clínica aqui da USP publicou uma revisão recente do Erlendur Haraldsson, um psicólogo da Islândia, sobre isso também. O que também sugere, de alguma forma, talvez a memória e mesmo a personalidade, a mente, possa, de alguma forma, continuar e se manifestar novamente. A última, então, também já foi falado rapidamente pelo Mário Borregar. Outros estudos, há vários estudos, inclusive meta-analíticos, analisando dezenas de estudos sobre ação mental à distância, a telepatia, estudos investigando a ação da mente sobre objetos físicos e a ação da mente sobre outras mentes, né, a questão da telepatia. Há inúmeros estudos bem controlados, duplos cegos, usando todos esses estudos, as meta-análises com revisão sistemática encontram resultados positivos, né, com um P extremamente significativo em relação ao acaso, o que também, como já foi comentado, é bastante incompatível com uma visão materialista da realidade. Então, em conclusão, as visões materialistas reducionistas enfrentam graves objeções filosóficas e empíricas. Não existe uma prova definitiva em nada na ciência, não existe prova definitiva na química, na física, e nada. O que nós temos é um acúmulo de evidências a favor e contra uma ou outra hipótese. A relação mente-cérebro é um problema científico e filosófico em aberto. Tá certo? A questão é, a mente é um elemento fundamental e irredutível do universo, que é o que nós estamos efetivamente defendendo. Mas o mais importante do que tudo isso, que é o objetivo central do nosso simpósio aqui, é colocar esse problema em aberto para a sociedade. O que nós temos a ganhar de verdade é com o livre pensamento, rigoroso, extremamente rigoroso, mas também livre. E isso significa que nós devemos dar oportunidade para as diversas teorias se desenvolverem, mostrarem sua capacidade e mostrar se efetivamente foram capazes ou não. Afinal de contas, é o que vários autores defendem. Henri Lakatos, por exemplo, filósofo da ciência, ele defende que o avanço da ciência ele é feito por uma competição darwiniana de paradigmas. Vários candidatos a paradigmas se colocam para explicar um problema e cada um vai trabalhando, tentando desenvolver, até que sobrevive o mais apto. E assim deve ter um pluralismo epistêmico, um pluralismo de propostas, ainda mais no momento, numa situação que nós sabemos, problema de cérebro, que é um problema completamente em aberto. Nós não temos a solução definitiva e cabal. Então, é fundamental essa humildade intelectual e, ao mesmo tempo, um grande rigor intelectual. Então, uma liberdade para trabalhar e aprimorar candidatos a paradigma, com rigor, mas sem dogmatismo ou intolerância. Lembrar que ciência não é igual ao cientificismo. Ciência é um modo de investigação racional baseado em fatos empíricos. Isso não tem a ver com a crença, não tem necessariamente a ver com a crença de que a matéria explica tudo, isso é verdade última e ninguém pode pensar diferente disso. Isso é uma ideologia dogmática chamada cientificismo. É claro, por exemplo, o Oswaldo não tem essa postura dogmática. Quer dizer, ele é materialista, defende a posição, mas respeita outras posições. E é isso que faz com que o meio intelectual cresça e se desenvolva. É preciso que haja uma competição darwiniana de paradigmas. E as evidências empíricas devem prevalecer sobre as teorias e ideologias. Teorias e ideologias espiritualistas ou anti-espiritualistas, ou materialistas.
O que deve prevalecer são as evidências empíricas. E quando falamos também da ideia da mente, da espiritualidade, estamos falando de evidências empíricas. Acabamos de citar vários estudos nesse sentido. Tudo tem que ser levado em conta. Temos que incluir todos os dados da experiência humana. Não podemos, para explicar tudo, para encaixar tudo no meu modelo explicativo, eu começo a cortar. Eu tenho que encaixar uma peça de quebra-cabeça, não está encaixando, eu corto a peça. Não vale. Quer dizer, eu tenho que explicar toda a natureza. Então, eu não posso... Então, a consciência não está sendo... Então, corta a consciência. A percepção espiritual, não, eu corto isso aqui também. Eu corto espécie de quase-morte, verídica, não, isso não pode existir. Não pode ser assim. Tudo bem, eu posso mostrar, não, essa suposta percepção verídica que você fala, ela é falsa, por causa disso, daquilo. Tá aí tudo bem. Mas a gente dizer isso não pode existir, então, nesse sentido, é falso, obviamente, não pode ser. Senão já está muito semelhante àqueles que se recusavam a olhar pelo telescópio de Galileu. Diz que o telescópio só mostrava ilusões, porque já se sabia que a Terra era o centro do universo. Então, muito cuidado para a gente não repetir os mesmos erros históricos. Pode passar? E aí, como o Mário já comentou, vários pesquisadores estão propondo essa outra visão, né, um manifesto por uma ciência pós-materialista. O Edsel Cardenho, lá de Lund, na Suécia, também publicou um chamado com mais de 100 autores também assinando para um estudo mais ampliado da consciência, de todos os aspectos da consciência. Próximo. Isso. Bom, muito do que eu comentei aqui está nesse livro que a gente editou, que tem vários capítulos, inclusive do próprio Mário, também do próprio Saulo, e temos também, desse livro, boa parte dos capítulos viraram artigos dessa revista de psiquiatria clínica na série Mente e Cérebro, que é disponível online gratuitamente. E muitos pediram também por fontes para mais assuntos nesse tema e tudo mais. O nosso projeto Mente e Cérebro tem esse site, mentecerebro.com. É um projeto de 1 ano. Esse evento agora é o início desse projeto, que vai até março do ano que vem. É um projeto apoiado pela Universidade de Oxford, e é um apoio, é uma parceria nossa, Federal de Juiz de Fora, com a USP. E nesse site, nós temos também um Facebook. No Facebook do projeto, no site, vocês conseguem entrar no Facebook, já foi colocado, nas últimas semanas, artigos de todos os conferencistas aqui, já discutindo este tema. E vamos, ao longo desse projeto, ao longo deste ano, produzir outros artigos, disponibilizar mais artigos, produzir vídeos e muitas outras informações a esse respeito. Muito obrigado. Eu acho que tanto os materialistas quanto os espiritualistas, ambos estão apostando numa revolução científica que aconteceria daqui a uns 25 anos. Vai mudar a nossa concepção de quem nós somos. Os nossos desejos vão se modificar, provavelmente. A questão da morte, certamente a gente vai ter uma visão diferente a respeito disso.